E salve o tricolor paulista! Rick aqui para fazer esse pré-jogo de Libertad do Paraguai e São Paulo. Jogo que vai acontecer amanhã, né? Quarta-feira, às 21h30, lá no Paraguai, em Assunção, no estádio do Libertad do Paraguai, né? O estádio Tigo Lahuerta, que é estádio do Libertad do Paraguai, tem capacidade ali para umas 10 mil pessoas, mais ou menos. É um estádio pequeno, mas que ainda assim a gente sabe o caldeirão, né? E a proximidade, que é a arquibancada nesses estádios menores. O São Paulo vai enfrentar, válido pela terceira rodada da Libertadores, né? Um jogo importantíssimo, tanto para a permanência do Zubeldia, quanto para o São Paulo seguir brigando ali, né? Pela potencial liderança, tanto também pensando em classificação, né? Eu comentei isso daqui, mas se acontece do Alianza Lima ganhar do Talheres, isso pode até complicar em questão de classificação, caso o São Paulo não consiga uma vitória contra o Libertad do Paraguai. Então o jogo em si é importantíssimo. A arbitragem desse jogo é inteira chilena e eu vou trazer aqui uma análise, né, um pouco do Libertad, como ele vem, e também do São Paulo, né, como ele vem para esse jogo. Vou falar um pouquinho aqui dos times, do que eu acho que pode acontecer nesse jogo, mas já adianto que amanhã eu acho que vai ser jogo de testar o coração do torcedor, porque o São Paulo vem jogando bons primeiros tempos e fazendo segundos tempos muito ruins. E, enfim, amanhã seria muito importante uma vitória. Um empate talvez já seja um resultado ok, mas derrota amanhã seria desastroso, ainda mais se combinar uma derrota com uma potencial vitória do Alianza Lima. Então vamos torcer para que o São Paulo realmente consiga fazer ali uma boa partida e sair com a vitória. Mas vamos falar do Libertad do Paraguai, né? O Libertad, como eu disse lá atrás, né, desde antes, quando foi sorteado os times que caíram no grupo ali do São Paulo, eu disse desde antes que o Libertad era o time mais forte, era o time que vinha no melhor momento e era o time que provavelmente brigaria com o São Paulo pela liderança do grupo. E não deu outra. O Libertad vem fazendo uma boa Libertadores, ganhou os 2 primeiros jogos, né, contra o Alianza Lima fora de casa e contra o Talheres dentro de casa, e agora vai enfrentar o São Paulo. E o Libertad, ele vinha aí numa invencibilidade de 20 jogos em sequência, 20 jogos sem perder, né? Com uma sequência boa de vitórias, né? A maioria desses jogos foram vitórias, não foram empates. A última derrota do Libertad do Paraguai tinha sido ali no meio de novembro do ano passado. Então ele vinha numa fase excelente. Porém, esse fim de semana, sabadão, o Libertad jogou com o Guarani do Paraguai em casa e tomou taca. Tomou 3-1 do Guarani do Paraguai. Então essa sequência aí, né, de 20 jogos sem perder foi interrompida. Tomou taca em casa pro Guarani do Paraguai. Guarani do Paraguai que vem fazendo uma boa campanha, né? Mas ainda assim, a gente sabe que o São Paulo contra os times paraguaios tem que ser favorito, mesmo com desfalques, etc. Mas o São Paulo tem que ser favorito. E o Libertad também tinha feito um jogo no meio da semana, um jogo ruim, que o São Paulo empatou no meio de semana com o Recoleta, um time paraguaio que honestamente eu nem conheço. Então o São Paulo empatou com o Recoleta, o Libertad do Paraguai empatou com o Recoleta no meio da semana. No fim de semana, em casa, tomou taca de 3-1 pro Guarani. Então se tem um bom momento pro São Paulo pegar o Libertad do Paraguai justamente agora, onde os caras perderam a invencibilidade, perdendo a invencibilidade você perde um pouquinho da confiança. É um jogo muito importante, é um jogo onde a confiança pode fazer diferença. É um elenco bem experiente, né, o elenco do Libertad do Paraguai, então pode ser que o efeito confiança não seja tão importante assim. Porém, né, o São Paulo também tem peças muito experientes. O Libertad do Paraguai conta como no ataque ali, né, com o Roque Santa Cruz, que, enfim, dispensa comentários, já passou por muitos times e agora tá encerrando a carreira ali no Libertad. E, enfim, eu acho que o São Paulo, visto isso, é o melhor momento possível para o São Paulo enfrentar o Libertad do Paraguai. Sequência de 20 jogos sem perder interrompida, com 2 resultados ruins nos últimos 2 jogos. Então eu acho que, assim, tudo conspira para o São Paulo fazer um bom jogo. O São Paulo vem numa linha contrária, né? Teve um resultado muito importante no domingo. Eu ressalto, né, que apesar de a gente ter tomado um sufoco ali no final contra o Santos, a gente não foi um sufoco onde o São Paulo deu muitas chances, o Rafael fez inúmeras defesas. Não foi esse tipo de sufoco. Foi mais aquele tentativa de abafa que o São Paulo acabou autorizando isso, né, no segundo tempo, se recuando muito, enfim, até com escolhas na minha opinião, não tão boas do Zubeldia, mas o que importa é o resultado. Para confiança, muda, né? O São Paulo fala, ufa, não empatamos dessa vez. O time conseguiu sair na frente e permanecer com o resultado.
isso muda. Então, de repente, o São Paulo sai na frente de novo contra o Libertad do Paraguai. Eu acho que isso de ficar na cabeça, nossa, não posso tomar um empate, não posso tomar um empate, eu acho que isso já tira um pouquinho, né, dessa pressão, porque conseguiu um excelente resultado contra o Santos. E o resultado, para mim, era importante, atrelado a uma boa performance que houve no primeiro tempo, né? O São Paulo jogou muito bem e amassou o Santos no primeiro tempo. E se não fosse no segundo tempo, né? Um pênalti escandaloso não dado em cima do Alves, o São Paulo poderia ter até ampliado o placar e ficado mais tranquilo ali, talvez não sofrido toda a pressão que sofreu. Então, o São Paulo, querendo ou não, né? Apesar de ter 5 empates nesse meio, o São Paulo vem a 7 jogos sem perder. Então, beleza, teve 5 empates nesse meio do caminho aí, mas são 7 jogos sem perder. Então, o São Paulo vem numa sequência boa, o Ferreirinha vem numa fase espetacular, né? A fase do Ferreirinha. Nos últimos 4 jogos, 5 gols e uma assistência, então o cara tá voando. Nossa principal esperança de gols, de dribles, ele tá com muita confiança. De novo, o futebol ele vem atrelado à confiança, então confiança faz muita diferença. E a velocidade nesse jogo contra um elenco um pouco mais velho do Libertad pode fazer muita diferença. Então eu acredito que o Ferreirinha, né, por um lado, e o Lucas Ferreira pelo outro, pode fazer uma fumaça muito legal para cima dos laterais do Libertad do Paraguai. Eles normalmente, né, jogam com 4 defensores, sendo 2 laterais, então acho que São Paulo pode fazer uma pressão muito bacana ali, dos pontas indo para cima desses laterais, exigindo muita cobertura. Acho que o contra-ataque pode ser uma arma, não acho que tem que ser a única arma, né? O São Paulo é um time grande, tricampeão da Libertadores e precisa ir para cima do Libertad do Paraguai, mesmo fora de casa. Nosso elenco é mais qualificado, então, mas pode ser uma arma, né? O contra-ataque, bola em velocidade, bola em profundidade. Como velocidade, eu acho que vai ser muito importante para esse jogo, né? Com essas passagens de Ferreirinha e Ferreira, eu acredito que o Zubeldia deve optar pela permanência do Matheus Alves, até para conseguir achar esses caras, né? A gente ainda tá sem Lucas, ainda tá sem Oscar, eles não jogam, né? O Lucas deu uma declaração que quer voltar o quanto antes, mas a lesão foi um pouco mais grave do que ele esperava. O Oscar realmente se lesionou, então tem mais um tempinho de recuperação aí, né? Talvez eles não voltem nem pro jogo da Copa do Brasil na semana que vem, mas como a gente tem essa característica que a gente precisa explorar muito para tentar ganhar do Libertad do Paraguai de velocidade, eu acredito que ele mantém o Matheus Alves, apesar do Luciano não ter entrado contra o Santos, que é um fator até estranho, né? Porque o Luciano, pelo menos quando não começa jogando, ele sempre entra. Então, parecia que estava sendo poupado, mas eu colocaria o Matheus Alves, é uma das dúvidas, né? Se vai jogar o Matheus Alves, ele vai ser mantido de titular, ou se ele vai colocar o Luciano. Lembrando, né, que o Zubeldia chegou a usar lá no Engenhão o ano passado, contra o Botafogo, e colocou o William Gomes de titular, mas o William Gomes começou fazendo uma partida ruim no mata-mata de Libertadores, e ele simplesmente saca ainda no primeiro tempo o William Gomes e coloca o Luciano. Então eu não sei se por essa questão de, vou colocar o Matheus Alves no jogo de Libertadores, já de titular, será que ele sente a pressão, é fora de casa, enfim, e volte a essa lembrança do William Gomes, se ele não vai optar pelo Luciano, tá? Mas o que eu faria, honestamente, Matheus Alves e até de atacante eu colocaria o Luciano. Por quê? Porque essa movimentação e esse falso 9 entrando, o Luciano jogando no lugar do André Silva, eu acho que poderia render mais pro São Paulo, até porque o André Silva, apesar dele ter feito gol e uma assistência contra o Santos, ele não fez uma excelente partida, né? Principalmente no segundo tempo, ele erra muitos passes, mata muito contra-ataque, e o Luciano, ele tem uma boa visão de jogo, apesar de ele não ser um meia, né? Eu acho que de meia ele não tem essa característica de construir jogada. Eu acho que se ele jogar ali de falso 9, ele pode render muito, inclusive, né, contra um time que a gente vai precisar de mais mobilidade. Então, eu arriscaria isso. E a outra dúvida que eu acho que tem pro jogo, de maneira geral, é se começa Cédric ou Ferrarese ali na lateral, fazendo a linha de 3 zagueiros ali. Eu não sei se vai começar o Cédric ou o Ferrarese. Chutaria que vai começar o Cédric até pela experiência, né? E até por vem fazendo bons jogos o Cédric, acho que o Cédric deve começar a titular. Mas no mais, acho que é o time padrão, o Arboleda tá de volta, então deve fazer dupla com o Alan Franco. Alan Franco vinha jogando muitos jogos, então ele foi poupado contra o Santos, mas Alan Franco e Arboleda devem fazer a dupla de zaga. Na lateral, fechando essa linha, né? Acredito que deva ir com o Cédric, mas o Ferrarese corre por fora aí nessa vaga de titular. Enzo Dias na lateral esquerda, muito provavelmente, né, não vai mudar, além de Alisson e Marcos Antônio ali no meio campo, que vem se encontrando um pouco mais essa dupla, né? E aí no ataque tem essa dúvida entre Luciano e Matheus Alves. Eu acredito que o Zubeldia deva ir de Matheus Alves.
Na verdade, eu espero que ele vá de Matheus Alves, mas eu tô com um pouco de receio dele colocar o Luciano numa posição, novamente, que o Luciano não rende muito. Nas pontas, duvido que ele mexa, os dois vêm muito bem, Ferreirinha e Ferreira. E no ataque devem vir o André Silva. Eu, particularmente, colocaria o Luciano no lugar, né? Então, não sei o que vocês acham, deixa aí nos comentários se vocês mantêm essa formação, vocês mantêm o time que jogou contra o Santos, obviamente, né? Colocando o Alan Franco e o Arboleda de titular, porque eu acho que isso é incontestável que eles são os nossos dois melhores zagueiros. Você manteria, você modificaria? Deixa aí nos comentários. Mas eu, honestamente, tentaria o Luciano no lugar do André Silva para tentar mais essa construção e dar mais mobilidade ainda. E até alguém que ajuda a recompor, né? O Luciano, por mais que ele não seja um marcador nato, ele ajuda a recompor. E eu acho que poderia ser uma opção muito interessante para dar muita mobilidade e até fazer essas trocas. Que apesar do André Silva ter mais mobilidade do que o Calleri, ele não tem mais do que o do Luciano. Então eu tentaria isso, até porque o André Silva, novamente, para mim, apesar do gol, apesar da assistência, ele não vem fazendo umas excelentes partidas, né? E a bola ainda bate muito na canela dele, ele não ganha tanto como pivô, enfim. Eu tentaria isso, mas se vier de André Silva não tem problema. Eu acho que o mais importante é manter o Matheus Alves, que fez uma boa partida, foi o craque do jogo contra o Santos, e eu acho que nesse jogo, principalmente, essas enfiadas de bola atrás de lateral, atrás de volante, vão ser muito importantes para o São Paulo sair com um excelente resultado contra o Libertad do Paraguai. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, dessa moral. Faltam 5 inscritos, só 5 para bater os 300. Então não esquece de dar essa moral aí, de deixar o seu inscrever-se ali, que não paga nada. Ajuda nós a bater essa meta. Até o final do ano eu quero bater 1000 inscritos, então me dá essa força também. E deixa seu like para que apareça mais São Paulinos o meu conteúdo. E estamos acompanhando o São Paulo aí e fazendo todos os vídeos. Vai ter vídeo pós-jogo também. Talvez tenha até live pós-jogo. Depois eu comunico vocês. Tamo junto, não esquece de deixar essa moral aí e vamos São Paulo!